Olá, tudo bem? Meu nome é Lucy Uai, sou advogada e contadora e este é o 8º vídeo sobre a série de imposto de renda à pessoa física. No vídeo de hoje vamos falar sobre as fichas de imposto pago ou retido e de pagamentos efetuados. Na ficha de imposto pago ou retido, o primeiro item refere-se ao imposto complementar. Neste campo deve ser preenchido os valores recolhidos em DARF no Código 0246 no ano calendário da declaração. Este recolhimento ele é facultativo e pode ser feito se o contribuinte quiser antecipar o pagamento do imposto de renda devido na declaração. O segundo item da ficha é o imposto pago no exterior pelo titular ou dependentes. O rendimento derivado do exterior deve ser informado na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior, na coluna de rendimentos do exterior. O imposto pago no exterior pode ser compensado se originário de países com acordo internacional com o Brasil ou com prova de reciprocidade, desde que não tenha sido restituído ou compensado anteriormente. São países com prova de reciprocidade com o Brasil, os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido. O Brasil ainda tem acordos internacionais com Portugal, Espanha, Argentina, França, Japão, entre outros países. A terceira linha é do imposto de renda retido na fonte da Lei 11.033 de 2004. Nesta linha deve ser informado o imposto de renda retido na fonte sobre operações de renda variável, como as de mercado futuro, mercado de opções, mercado à vista e contratos a termo, desde que se este imposto não for deduzido dos ganhos líquidos no mês da retenção ou ainda não tenha sido compensado com o imposto incidente sobre os ganhos líquidos nos meses subsequentes da retenção, ou ainda que não tenha sido compensado com o imposto devido sobre o ganho de capital apurado no período a que se refere a declaração sobre a venda de ações. A quarta linha é do imposto retido na fonte do titular. O programa faz o transporte para essa linha referente ao titular da ficha de rendimentos tributáveis recebidos de PJ pelo titular no campo de imposto de renda retido na fonte. O programa também faz o transporte para essa linha sobre o imposto de renda retido na fonte sobre o 13º salário, da ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, somente do Código 11 de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente de serviço. A quinta linha é do imposto de renda retido na fonte de dependentes. O programa faz o mesmo transporte da quarta linha, que são de rendimentos do titular. A sexta linha é do carnê-leão do titular. O programa transporta o imposto pago no carnê-leão da ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior. A sétima linha é do carnê-leão dos dependentes. O programa também faz o mesmo transporte da sexta linha, que são de rendimentos do titular. A próxima ficha é de pagamentos efetuados. Nesta ficha devem ser informados todos os pagamentos efetuados a pessoas físicas, tais como pensão alimentícia, aluguéis, arrendamento rural, despesas com instrução, pagamentos a profissionais autônomos e também pagamentos efetuados a pessoas jurídicas quando dedutíveis na declaração. A falta dessas informações sujeita o contribuinte a uma multa de 20% sobre o valor não declarado. Devem ser informados o nome completo do beneficiário, o CPF ou CNPJ, a descrição do serviço, o valor pago e a parcela não dedutível ou reembolsada. A depender do pagamento, deve ser informado se a despesa é do titular ou do dependente. Os comprovantes de pagamento devem ser guardados até que ocorra a prescrição do crédito tributário, para serem apresentados à fiscalização caso seja solicitado. O prazo normal é em torno de uns 6 anos, porém, se houver discussão judicial ou administrativa, os comprovantes devem ser guardados até o seu arquivamento definitivo. Os itens 1 e 2 referem-se a pagamentos com despesas com instrução, o item 1 para despesas com instrução no Brasil e item 2 para despesas com instrução no exterior,
tanto do titular quanto dos seus dependentes ou ainda dos alimentandos. Deve ser preenchido o CNPJ da instituição de educação, o nome, a descrição da despesa, o valor pago e a parcela não dedutível ou reembolsada. São dedutíveis as despesas com educação infantil, incluindo creche e pré-escola, de ensino fundamental, médio ou superior, aí incluso curso de graduação e pós-graduação, bem como também de educação profissional, como ensino técnico. A comprovação é por meio de notas ou recibos, ou ainda outro documento idôneo. Não podem ser deduzidos os gastos com uniforme, material escolar, transporte escolar, livros, aulas particulares, aulas de música, dança, ginástica, informática e outros cursos, e também gastos com cursinho preparatório para concurso ou vestibular. Também aulas de língua e contribuições para associações de pais e mestres não são dedutíveis. Deve ser informado o valor total pago para cada instituição de educação, mesmo que superior ao limite de dedução. O limite anual individual de dedução é de R$ 3.561,50 para o ano de 2021. Se o valor pago, que é menos o valor reembolsado, se houver, for menor que R$ 3.561,50, a dedução será pelo valor pago. Se o valor pago menos o valor reembolsado superar a R$ 3.561,50, a dedução será, no máximo, até o valor de R$ 3.561,50. Os itens 9 a 26 referem-se a despesas médicas. Podem ser deduzidos integralmente os pagamentos relativos a tratamento do titular, dos dependentes e dos alimentandos indicados na declaração. A dedução das despesas dos alimentandos somente são admissíveis se decorrentes de decisão ou acordo judicial, ou ainda de escritura pública. Essa regra também vale para a dedução de despesas com instrução. São deduzíveis as seguintes despesas: as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, hospitais, exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos, tais como cadeira de rodas, andador ortopédico, perna ou braço mecânico, calçados ortopédicos, palmilhas ortopédicas e também próteses dentárias e ortopédicas. Também são deduzíveis os gastos com parafusos e placas em cirurgias ortopédicas ou odontológicas e com marca-passo. Podem também ser deduzidas as despesas com plano médico, estabelecimento geriátrico qualificado como hospital e estabelecimento destinados à instrução de pessoa com deficiência física ou mental. Gastos com casa de repouso sem ser qualificado como hospital não pode ser deduzido. Também não são deduzidas as despesas reembolsadas, as despesas com enfermeiros e remédios, exceto quando estas constem de conta hospitalar, com compra de óculos, lentes de contato, aparelhos de surdez e também com planos de saúde no exterior. As despesas médicas são comprovadas mediante documento com os dados do beneficiário, incluindo CPF e nome, podendo ser nota fiscal, recibo ou outro documento idôneo, com os dados completos do prestador do serviço ou fornecedor do produto. Podem ser deduzidos os valores pagos a título de pensão alimentícia, nos itens 30 a 34, em cumprimento a acordo ou decisão judicial ou ainda escritura pública. As despesas médicas e de instrução não são dedutíveis como pensão alimentícia judicial. Estas devem ser informadas no campo próprio e desde que estejam previstas no acordo ou decisão judicial ou ainda na escritura pública. Pensão paga informalmente não pode ser deduzida. A pensão alimentícia incidente sobre 13º salário constitui dedução somente para o cálculo da contribuição exclusiva na fonte sobre o 13º. Na ficha de pagamentos efetuados, informe este valor como parcela não dedutível. O contribuinte que se separou ou divorciou no ano anterior da declaração e pagou pensão alimentícia naquele ano
pode considerar o alimentando, como por exemplo a esposa, marido ou filho, como dependente e também deduzir a pensão paga. Exceto nesta situação, o dependente e o alimentando não podem ser cumulativos, isto é, constar em conjunto na declaração. Na ficha de pagamento efetuado por pensão alimentícia, deve ser informado o nome do alimentando, ressaltando que antes precisa de cadastro na ficha de alimentandos, o CPF do alimentando, a descrição, onde aconselhamos a colocar na descrição processo judicial ou o número da escritura pública que determina o pagamento da pensão, o valor pago no ano a que se refere a declaração e o valor reembolsado ou não dedutível da pensão. São dedutíveis os pagamentos efetuados pelo contribuinte em seu nome ou de seus dependentes de previdência complementar, inclusive PGBL, IFAP, Fundo de Aposentadoria Programada Individual, e também para entidades de previdência complementar fechadas de natureza pública, desde que o ônus seja da própria pessoa e também que este seja contribuinte do regime geral de previdência ou de servidores públicos. A dedução é limitada a 12% dos rendimentos tributáveis computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na própria declaração de ajuste. Se o valor do pagamento efetuado for inferior ao percentual de 12% do total dos rendimentos tributáveis, o valor deduzido será o de menor valor. Os itens 60 em diante referem-se a pagamentos efetuados que não são dedutíveis, mas precisam ser informados, como a de advogados, por exemplo, e de profissionais liberais, aluguel de imóvel, despesas com corretor de imóvel, sob pena de multa de 20% sobre o valor não informado. E por hoje é só. Obrigada pela audiência, pela paciência. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Na descrição deste vídeo tem o nosso Instagram para você tirar todas as suas dúvidas. Tchau!